Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, o programa Conexão Animal. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, amigos da Sensorial, tudo bom? Aqui Miriam Regina começando mais um Conexão Animal, neste 8 de junho de 2020. E nós com a sensação do tá quase final de quarentena, né? Quase volta à rotina normal. Será que é isso mesmo? Bem, primeiro, já sabemos que o retorno será lento, em fases que serão liberadas conforme o nosso comportamento e a consequente resposta, né, da doença. E como preparar o seu pet para o fim da quarentena? Você já parou para pensar como vai ser voltar à sua rotina de trabalho e deixá-lo em casa sem você? Afinal, depois de 24 horas juntos, né, durante tanto tempo, é meio complicado, né? Vocês já pensaram? Como que você vai para o trabalho, deixar ele em casa o dia inteiro sozinho? O que vai acontecer com a cabecinha e com o emocional desse cãozinho, desse gatinho, ou dos seus bichinhos, né, que você tem em casa? Nós vamos falar sobre isso, vai ser um dos nossos assuntos do programa de hoje. E falando sobre relacionamento humano-animal, nós sabemos o quanto os nossos pets influenciam a gente e vice-versa, né? Mas e os animais em geral? Como é a relação deles com a espécie humana? O quanto a nossa presença, né, afeta a rotina dos animais em seu habitat natural. Já parou para pensar nisso? Tudo bem, você vai falar, eu sou urbana, né? Eu vivo numa cidade, então não é difícil acontecer. Mas esses são os dois tópicos do programa de hoje. E nós tivemos exemplos durante esses meses todos, né? Nós tivemos, e durante os últimos programas, tivemos conversas falando justamente sobre isso, né? Sobre a influência recíproca entre animais e humanos. E o quanto que o nosso estado emocional afeta os nossos pets, o quanto que eles são apegados a nós e nós a eles, né? E a dificuldade que vai ser da gente ter essa separação quando terminar essa quarentena, que um dia termina, né? Nós temos fé que um dia vai terminar. E também, quando eu falo dos outros animais, eu estou falando daqueles casos que nós já ouvimos, né, dizer, de animais campestres que invadem as cidades. Isso aconteceu com mais frequência em cidades fora do Brasil, né? Em outros países. Mas nós voltamos já para falar direitinho sobre cada um desses dois assuntos do programa de hoje, tá bom? Fique aí, não se afaste do rádio, porque eu já tô de volta, é rapidinho. É só um intervalinho e eu já volto para a gente continuar. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô.
Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu! Salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Estou de volta para o segundo bloco. Ouve essa frase. A atividade humana pode ser mais prejudicial aos animais que a radiação. Alguém já parou para pensar nisso? Bem, guarda aí essa citação, que eu volto já para falar detalhadamente sobre isso, ok? Então, logo nas primeiras semanas da quarentena, a gente rodou por aí, né, até nos telejornais, vídeos que várias pessoas fizeram sobre animais não domésticos, né, que eu chamo de campestres, como veados, macacos, ovelhas, hienas, leões, lobos, jacaré, etc., que simplesmente invadiram as áreas urbanas em vários lugares. Então, foi uma comoção geral, né? Todos comentavam sobre isso e uma questão, o que teria levado os animais a tal comportamento? Será que eles estão ficando doidos? Será que eles vão querer atacar os humanos? Será que os animais vão tomar conta e a gente dentro de casa? Então, teve até um vídeo interessante, né, que as pessoas acho que foram cabritos na Inglaterra, e o pessoal gritando, né, assim, gente, porque eram cabritos monteses, né, desculpe, eram cabritos monteses, então eles são selvagens, né, então o pessoal com medo, todo mundo, quem tava na rua, né, entrou para casa. E aí a questão, o que que tá acontecendo? A quarentena deixou os bichos malucos? Nada disso, né, gente? Alguns especialistas e instituições se pronunciaram e falaram que em determinadas áreas, que são regiões turísticas, os animais estavam habituados à presença humana e a catar os restos de alimentos, né, que os humanos sempre deixavam para trás. E muitos deles acabaram invadindo as cidades em busca de alimentos. Então, eles estão com fome, porque não tem mais a presença do humano que sempre dava um petisco, né, tal, ou eles catavam os restos de comida, como eu já disse. Na semana passada até apareceu um vídeo, vocês devem ter visto, de golfinhos que deixaram presentes numa praia, esperando que os humanos aparecessem para interagir com eles, né? Muito interessante. Mas agora, deixando esse romantismo, essa parte fofa de lado, eu fui buscar uma informação mais consistente, né? E eu encontrei uma matéria muito boa e séria no portal R7. E eu vou comentar aqui com vocês. Essa matéria ela está no portal R7, na coluna Ciência e Tecnologia. E ela traz luz para esclarecer essa deu a louca nos bichos, né? Com a seguinte questão: por que animais estão invadindo as cidades durante a quarentena? Quem respondeu essa questão foram dois especialistas. O Matias Mistreta Pires, professor do Instituto de Biologia da Unicamp, biólogo, é claro, membro da Força Tarefa Covid-19, e o zoólogo da Unesp,
Carlos C. Alberts. Segundo o professor Matias, o principal motivo é a ausência de atividade humana nas ruas, que permite que os animais explorem os ambientes urbanos. E os dois biólogos comentam o seguinte, que os animais eles desenvolveram um comportamento de recuo, né? Um comportamento mais tímido, eles classificam como tímido, de se afastar dos humanos, porque com o passar do tempo, das eras, isso foi transmitido geneticamente para eles, essa informação de que o humano é perigoso. Então, o fato de, como eles se orientam muito pelo olfato, o fato deles sentirem o cheiro do humano já é motivo para eles se afastarem. Então, em muitas dessas cidades, existem os animais campestres, como eu disse, silvestres, morando nas imediações, nas beiras dessa cidade, principalmente porque as cidades foram ampliando e tomando cada vez mais o território pertencente a eles, né? As florestas, os campos, as cidades foram se expandindo e invadindo. E qual a tendência do animal? É ele fazer esse recuo, ele se esconder, ele manter o distanciamento do ser humano. Então, os humanos estando reclusos em casa, então a ausência do barulho, da presença da agitação dos humanos e do cheiro dos humanos faz com que eles se sintam mais à vontade para poder se aproximar e explorar o ambiente, né? Então, tanto que a gente via, né, que em muitos desses vídeos os bichos estavam passeando. Todos devem lembrar das ovelhinhas brincando, né? Que a gente fala, tá brincando no roda-roda do parquinho. Então, é muito interessante que a ausência do humano deixa os animais à vontade para fazerem essa exploração. Só que essa questão humano-animal, ela não para por aí, tá? Não é tão simples assim. A gente tem como pensar isso num aspecto mais profundo. Aí eu chego naquela frase do começo, que a presença humana ela é mais nociva aos animais do que a radiação. Por que que eu falo isso? Esses biólogos, eles levantaram essa questão, eles comentaram esse caso, de que lá em Chernobyl, após aquele acidente que teve e as cidades foram isoladas, né? Foram retirados todos os humanos, o que aconteceu? Com a desertificação da cidade, os animais nativos tomaram conta da cidade. Eles começaram a habitar lá e mesmo com a radiação, eles conseguiram sobreviver na cidade. A natureza começou a crescer de novo, né? As plantas, tudo. Eles restabeleceram o habitat e eles se reproduziram. E até começou a surgir espécies que já estavam consideradas extintas, espécies raras reapareceram. Então, quer dizer, elas não estavam, é óbvio, extintas realmente, elas estavam escondidas e elas começaram a se reproduzir e aumentar. Então, esse é um exemplo do quanto que a presença humana reprime, nesse caso, os animais, né? Que conforme nós humanos vamos tomando mais espaço, a gente vai empurrando os animais por uma faixa cada vez menor. E é isso que acaba causando a diminuição da população e a quase extinção de algumas espécies. Eu volto daqui a pouco
para falar mais um pouquinho sobre isso, porque foi muito interessante essa matéria que eu li. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. De volta com o terceiro bloco. Então, segundo o professor Matias, os animais só conseguem estabelecer suas populações de fato em novos lugares quando a atividade humana cessa por longos períodos. Então, vamos crer que essa quarentena, além de estar sendo benéfica para recuperarmos a saúde dos humanos, também vamos recuperar um pouco da natureza, né? E isso é legal, né? Dá um consolo pra gente, né? Então, quer dizer, o nosso sacrifício está valendo para mais alguma coisa, além, é claro, de preservar nossas vidas. O zoólogo da Unesp, ele comentou também, o Carlos, né? Ele comentou também que ao mesmo tempo em que isso é triste, é bom, porque retrata o quanto a natureza se recupera de forma rápida, sem interferência humana. Até nas metrópoles vimos o aumento dos pássaros, né? Das flores. A cidade, que nem aqui São Paulo, ela está sim mais verde, com menos carros circulando e menos barulho para espantar os pássaros, né? Um outro fator positivo que os dois biólogos comentam é que o fator dos humanos filmarem e fotografarem os animais é um indício de que o ser humano sente falta do contato com a natureza. E também todo mundo, né, que viu, assistiu os vídeos, viu as fotos, deixaram comentários do quanto eles gostariam de poder estar passeando num parque ou viajando para um local perto da natureza, né? Esses animais, na verdade, eles chamaram a nossa atenção para isso. E talvez esse episódio sirva para que reflitamos sobre esse amor, essa conexão com a natureza e passemos a dar vazão a esse sentimento de pertencimento, tornando a relação homem-animal mais saudável e sustentável. Agora, um fator negativo que faz a gente não ter nada de orgulho é que, apesar dos níveis de poluentes terem diminuído nas maiores cidades do mundo, às vezes eu tenho que concordar que o ser humano tem defeito de fábrica. Olha, gente, agora um comentário pessoal. Eu fiquei chocada, porque logo no início da quarentena, nos primeiros dias mesmo, do uso das máscaras descartáveis, né, que eles pediram pra gente, use máscara, tal, para sair na rua, quando eles ainda nem estavam pedindo pra gente ficar muito em casa, né? Eu me deparei com a foto de um ambientalista numa cidade do litoral. Eu não sei qual cidade que é, tá? Eu não lembro bem. Eu acho que é aqui do litoral de São Paulo. Mostrando um bastão com aproximadamente umas 50 máscaras. Ele pegou um cabo de vassoura e pendurou, né? Para mostrar pra gente. Umas 50 máscaras que ele recolheu na beira da praia. Ali na água. Né? Ali perto das pedras, tudo ali. Eu lembro que eu até cheguei a comentar na época, mas já deu tempo para isso? Porque isso foi na primeira semana da quarentena, gente. Então, quer dizer, o ser humano às vezes, né, decepciona. Eu fiquei muito chocada. Felizmente, a maioria da população hoje já está aderindo, né, às máscaras permanentes laváveis de tecido de algodão,
que até os especialistas em saúde recomendaram para a gente, porque acabamos consumindo, né, todas as máscaras descartáveis que seriam destinadas aos profissionais da saúde. E isso foi bom, né? A natureza agradece, né? Bom, gente, eu volto em instantes, fazer uma pausazinha, volto em instantes com o bloco 4 para conversar com vocês sobre o segundo tópico, de como preparar o seu pet para o fim da quarentena. Ok? Fique aí que é rapidinho. Até já. A Manco é parceria além da obra. Ô, seu maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matia, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega ao fio e um gol! Mais uma minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco. De volta para o quarto bloco. Então, o segundo tópico de hoje é como preparar o seu pet para o fim da quarentena. Como eu falei, a gente, lá no primeiro bloco, lembra? Ainda não temos uma expectativa de quando vamos voltar às nossas atividades normais. Mas, uma hora a gente vai ter que voltar a trabalhar fora, né? E deixar nossos pets em casa por várias horas sem a nossa presença. E como a gente sabe, uma interrupção abrupta, um corte assim, né? Tipo, até hoje, durante toda a quarentena, 24 horas por dia com o pet, e aí amanhã, puf, começa a trabalhar, ele fica sozinho em casa. Essa interrupção abrupta, ela pode gerar uma ansiedade de separação. E então a gente precisa ter muito cuidado nesse aspecto, né? Porque nesses casos, o que acontece? O pet vai acabar sentindo que está sendo abandonado, que o tutor não vai voltar, né? Porque de repente, isso acaba pode refletir em comportamentos destrutivos, né? Depressivos. Então ele pode começar a arranhar a porta, arranhar qualquer coisa, roer as coisas, latir ou uivar constantemente, né? Então, mesmo se o seu cão já foi treinado a não ficar latindo demasiadamente, a não fazer xixi nem cocô no lugar errado, eles podem começar a apresentar comportamentos fora do normal. Isso é devido ao estresse que essa ausência repentina do tutor pode causar, né, para ele. Então, nós sabemos que eles são muito ligados a nós, né? Já conversamos exaustivamente sobre isso aqui. Para evitar esse problema, não tem outro jeito. Não dá para a gente esperar a quarentena terminar. Então, como já foi dado o alerta de que a gente já está num processo de relaxamento da quarentena, existem algumas dicas, alguns procedimentos que a gente já pode começar a passar para os animais, né? A treinar o nosso animal, acostumar os nossos bichinhos com essas novas ações, né? Essa nova rotina dele. Porque é fundamental que a gente deixe uma rotina para ele, porque nós vamos voltar para a nossa rotina do nosso trabalho. Então, dos nossos horários, tal. Nós sabemos que nós saímos e voltamos, mas para o animal que ficou tanto tempo grudado com um tutor, 24 horas por dia, nós temos já que introduzir uma nova rotina de atividades para que ele tenha com que se distrair durante a nossa ausência, ok? E é isso que eu vou falar para vocês. Por exemplo, vamos ver aqui. A primeira dica que eu pesquisei para vocês, para passar aqui, é a seguinte: é criar momentos para o pet curtir sozinho, para ele se distrair
sozinho. Momentos em que ele vai estar interagindo com as coisas dele. Então, aí é legal a gente reservar um lugar na casa, um espaço, tipo a sala de brinquedo dele, né? Mas aí reserva um espacinho onde você não vai estar presente. Você deixa ele lá com os brinquedos de enriquecimento ambiental, tudo. Até para quem está trabalhando em home office, é excelente isso. Você reserva um cantinho e um período de tempo. Por exemplo, o período que você está trabalhando em home office, que você trabalharia fora, você deixa ele nesse local, nessa sala, nesse quarto, não sei como será providenciado isso, mas deixar ele saber que aquele local, naquele horário, é dele com os brinquedos dele. Um momento de interação. E aí, é claro, você não vai chegar e já deixar o cachorrinho, o gatinho, 4 horas direto, 4, 6 horas, como se você estivesse trabalhando fora. Não, a gente começa com períodos pequenos e vai aumentando progressivamente. Nós teremos tempo para fazer isso, né? Enquanto a gente está esfriando a quarentena. E é legal também criar hábitos que podem continuar quando terminar esse isolamento. Então, como por exemplo, ele está brincando perto de você na hora do seu café da manhã. Aí é importante que você também já vá retomando a rotina de horários e de alimentação, né? Que tinha antes da quarentena. Para nós humanos também vai ser essencial isso, porque nós vamos sentir muito. Então, quer dizer, é saudável que nós já comecemos a nos preparar para retomar a rotina. Então, aí é legal criar que horário que eu tomo café para sair, para ir para o trabalho. Então, já chama o teu bichinho, normalmente é cachorrinho, né, que sente mais. Então, já deixa ele dá um brinquedinho para ele ali, já dá o café da manhã dele, o seu café da manhã, e tem aquele momento de brincar ali. Depois você vai para a sua atividade, encaminha o cachorrinho para o cantinho do brinquedo dele, né? E porque aí quando você voltar a trabalhar, ele vai saber que ele vai continuar com essa rotina mais vezes, né? Quer dizer, não vai parar essa rotina. Ele vai falar, legal, né? Já estou acostumado que meu tutor, minha tutora brinca comigo no café da manhã, tá? Uma outra dica interessante é que eu não sei se funciona para todos os animais, tá? Para todos os indivíduos. Sempre que eu falo de animais aqui com vocês, eu estou falando de indivíduos, tá? Porque como terapeuta, a gente olha o animal como indivíduo. Então, é colocar gravações de vocalização de outros animais. Então, tem, entre as dicas que a gente acha de especialistas, uma das dicas é essa, né? Ruído de trânsito, de movimento da rua, de voz de grupo. Tá, isso pode ser interessante, que nem às vezes a gente sai, né, e deixa ou o rádio ligado pro pet. Não sei se você tem esse costume de deixar o rádio, a TV ligada pro pet. Isso é legal, eu já cheguei a fazer isso. A gente faz mais quando é filhotinho, né? Porque depois, conforme ele vai crescendo, a gente vai já fazendo o treinamento, né? O adestramento dele comportamental, né? E importante, investir no enriquecimento sensorial. Isso eu concordo muito, que ele vai estimular os 5 sentidos, e o cognitivo, né? Então, quer dizer, reduzir a nossa interação direta com o peludo. Então, providenciar já brinquedos e acessórios que ele pode sozinho interagir e aprender a brincar sozinho e se distrair sozinho. Então, todas aquelas dicas que a gente já deu aqui de enriquecimento ambiental, de quem está no grupo do WhatsApp do Conexão Animal,
já recebeu vários vídeos, várias dicas de como fazer, montar brinquedos, né, interativos ou brinquedos que o próprio cãozinho, o próprio gatinho vai poder brincar, aqueles brinquedos com petiscos. Então, quer dizer, você não ter dinheiro para investir nisso, porque alguns brinquedos são realmente caros, não é um fator, tá bom? Essencial. Olha, existem profissionais, como por exemplo, a Luísa Cervenka, ela dá dicas maravilhosas nas mídias dela, tanto no canal do YouTube como no Instagram, tá? Ela dá dicas maravilhosas. Tem Totós da Teté, dá dicas também. Então, quer dizer, tem vários canais que ensinam brinquedos, ensinam atitudes que a gente pode ter com o animal para que ele não sinta a nossa falta e ele consiga lidar bem com essa ausência do tutor em determinados horários do seu dia, ok? Eu volto daqui a pouco com o quinto e último bloco para dar as dicas finais nesse assunto. Fique aí que é rapidinho. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Voltei para o quinto e último bloco para a gente falar das dicas, né? De treinar o seu pet para sua ausência. Uma outra dica é assim, caso você não esteja trabalhando em casa, né? Se você estiver trabalhando em casa, a gente já sabe que tem aquela tática que eu falei para vocês, né? Você coloca o cãozinho lá no seu canto, lá, o gatinho, onde ele vai ficar entretido com os brinquedos e se fecha ou no seu quarto ou num cômodo, onde você vai fazer o seu home office, por uns 30 minutos. Depois disso, você sai assim, como se não tivesse acontecido nada. E aí vai aumentando com o tempo, tá? Essa é a melhor técnica que tem. Você vai aumentando o tempo da sua ausência a cada dia, tá bom? Importante também, caso o seu cãozinho ou seu gatinho vá bater na porta do cômodo onde você está, né, arranhar a porta e tal, não é positivo que você responda a isso, que você abra, tá? Eu sei que é difícil a gente se conter a abrir, mas é importante que você não abra, porque senão ele vai encarar isso, seu peludo vai encarar isso como uma resposta positiva à ação dele. Ele vai achar que se ele arranhar a porta ou se ele ficar latindo ou miando, ele vai conseguir o que ele quer, entendeu? E isso vai gerar até um outro problema, né? Porque no caso de você não estar em casa, ele vai começar a adquirir esse comportamento também. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, o mais seguro, começa 30 minutos. Se ele não aguentar 30 minutos, começa com 10. Eu aconselho sempre assim, 10, 15 minutos. E aí, antes que ele demonstre a necessidade de te buscar, de te procurar na casa, você aparece, você se mostra. Aí você se mostra, aparece como se não fosse nada, dá uma voltinha, tal, pega um outro brinquedinho, dá ali para ele e volta a se trancar, entendeu? Vamos fazendo assim, várias sessões de ausência,
na sequência ou intermitente, aí você que vai ver conforme o indivíduo com quem você convive, ok? No caso de você não estar trabalhando em casa, né? De você ter alguma atividade exterior, você aproveita os momentos em que você vai no mercado, por exemplo, para associar essa ausência com coisa positiva, né? Então, tem um brinquedinho especial que você dá para ele toda vez que você vai sair por meia hora, por exemplo, toda vez que você vai no mercado. Então, toda vez que você vai no mercado, você dá aquele brinquedo para ele, um brinquedo que ele goste muito, né? Então, ele vai associar a tua saída com uma coisa boa, né? Ele vai tirar aquele registro negativo da tua ausência. Isso é muito legal, é muito importante. E também, o mais importante de tudo, é para ir fazendo esses exercícios aos poucos, tá? E aumentando a cada dia. Tanto o de sair, o quando sair para a rua, como o quando sair realmente para trabalhar, né? Se você é uma pessoa que você fica direto em casa, também é legal fazer esse treinamento para que o seu animal não sofra nos momentos em que você precisa sair, tá bom? E aí, aí você pode aproveitar esse momento de treinamento de ausência para fazer alguma coisa no seu quarto, né? Ler o livro, fazer as unhas, né? É isso. E só para deixar um lembrete aqui, que a gente já falou sobre isso, e em vários lugares a gente vê também dicas sobre isso, só para lembrar quais são os sinais da síndrome de ansiedade por separação, tá? Que é fazer barulho exagerado, latir, uivar, chorar, fazer xixi ou cocô em lugar inapropriado, destruir objetos ou pegar objeto inadequado, por exemplo, roubar o chinelo, né? Quem nunca, né? Um outro sinal muito importante que indica não só ansiedade de separação, mas também outros problemas emocionais e às vezes até de saúde é automutilação, lambedura de pata, arrancar os pelos. Tem uma coisa que as pessoas não falam muito, que até naquele caso da minha cachorra, lembra que eu comentei com vocês? Que ela teve aquele problema nas costas, aquela dor que eu apliquei reiki. Aí eu lembrei, né, quando estava analisando, né, avaliando a minha cachorrinha, eu falei assim, há uns 2 dias atrás ela começou a se lamber, porque graças a Deus ela está curada daquele problema da lambedura que ela tinha. Consegui reverter esse problema. Mas ela começou a lamber em outro lugar, né? Não era naquele lugar que ela lambia sempre e arrancava os pelos. Aí eu falei, e era nesse lugar da dor. Então, muitas vezes a lambedura do animal, e a lambedura insistente, não é só o estresse, tá? Às vezes eles estão com dor. Isso é uma coisa que a gente aprende nas aulas de massoterapia. A primeira lição da massoterapia é isso, porque fala que o ato de massagear, ele é instintivo. Então, os animais, eles se lambem, porque eles se lambem de uma forma insistente, porque com a língua eles estão fazendo uma massagem ali naquele lugar da dor. Então, sempre esteja atento para isso. Observar as lambeduras, seja gato ou seja cão. Se estiver lambendo insistentemente num local, sem ter um motivo, por exemplo, o seu cão está lambendo ou o seu gato está lambendo no local, primeira coisa óbvia que a gente faz, a gente vai dar uma olhada para ver se tem alguma pulga, se tem algum machucadinho, de repente eles não se coçar, machucou. Então, a gente dá uma verificada. Se você não encontrar nada, pode ser sim dor. Então, aí é o momento de você pegar e levar para o veterinário, ok? Para fazer uma avaliação. Se não puder, naquele momento que nem no meu caso, né? Que era domingo, não tinha como, eu apliquei reiki. E deu certo o reiki, tá?
E passei depois no veterinário, graças a Deus, não tinha nada. Pode ter sido uma friagem, alguma coisa assim, como ela já está idosinha, né? Mas é sempre isso. Você verifica, faz o que está ao seu alcance. Se você tiver a possibilidade, já leva para o veterinário avaliar. Bom, voltando à síndrome da ansiedade por separação, chama SAS, né? Outra coisa que é muito importante, bom, a automutilação, lambedura. Essa lambedura normalmente é nas patas, tá? Que é dessa ansiedade. Prostração, tristeza, alteração do apetite, isso é um outro alerta muito importante. Alteração de apetite para cães e gatos. Pode ser emocional e pode ser também sintoma físico. Então, prestar atenção. Vomitar ou babar. E aí, o interessante é que para ser caracterizado que é a síndrome da ansiedade de separação, é que esses sintomas sempre vão acontecer quando os pets estão sozinhos. Por exemplo, você saiu, foi no mercado, deixou lá o brinquedinho, mas você chegou, você viu ou um vômito do seu gato, do seu cão, ou então você encontrou lá a caminha babada, por exemplo, tá? Então, você já sabe que alguma coisa está acontecendo, ok? Bom, gente, por hoje é só, encerrando o programa por hoje. De novo, estourei meu tempo. Ficamos agora com o Ronald, com o melhor das religiões afro. Ok, pessoal? Então, olha, excelente semana para vocês, muito axé, muita paz, muita saúde, fiquem tranquilos e se preparem, né? Vamos nos preparar e preparem os seus animais para o fim da quarentena, que esperamos que nas próximas semanas a gente já consiga. Ok, gente? Uma excelente semana e nos encontramos na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, aqui na Sensorial FM, com mais um Conexão Animal. Tchau, pessoal! Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.